Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula e vamos apertar Start. Neste capítulo nós vamos estudar funções, entender inicialmente, certo? É uma introdução do que é uma função, o significado de uma relação de dependência. Vamos estudar também entender o que é um domínio, a imagem e um contradomínio de uma função. Os jogos de videogame apareceram em torno de 1950. Surgiram da evolução da linguagem utilizada em computadores para uma linguagem que favorecia as interações entre usuário e máquina. Hoje, os jogos são diversos e podem ser jogados tanto em videogames conectados a telas quanto em computadores. E em celulares também, não é? A linguagem de programação obedece a uma lógica utilizada em funções. Tem-se um comando baseado em uma regra que gera um resultado. Então, uma função é isso. A linguagem de uma função, a lógica de uma função é essa. Tem-se uma entrada que passa por uma determinada regra, lei ou relação e gera-se um resultado. Então, vamos entender o que é uma relação de dependência. No cotidiano, diversas situações dependem de fatores externos para acontecer, como por exemplo, para ir a uma praia, geralmente dependemos do clima. Um dia ensolarado é ideal para aproveitar a praia, ao contrário de um dia chuvoso. Desse modo, a ida à praia depende da variável clima. Podemos dizer também que a ida à praia está em função do clima. Então, desde já, entendam como nos vamos referir matematicamente aos fatores, às entradas, às saídas e às leis. Então, já trouxe aqui dois conceitos, que é um conceito, que é a variável, e a questão de dependência. Podemos dizer também que a ida à praia está em função do clima, ou seja, depende do clima. Esse é um conceito que será visto ao longo desse capítulo e que está presente em situações nas quais relacionamos grandezas variáveis. Por exemplo, observe aqui essa sequência. Na figura 1 tem-se 3 bolinhas, na figura 2 tem-se 5 e na figura 3 tem-se 7 bolinhas. Se, por exemplo, vamos organizar em uma tabela. Perceba que a quantidade de bolinhas tem uma relação com a posição que elas se encontram, né? Tem uma relação com a disposição dos números, com a disposição das figuras. Então, vamos ver, a posição da figura. Se for a figura 1, quantidade de bolinhas, 3. Figura 2, quantidade de bolinhas, 5. Figura 3, quantidade de bolinhas, 7. Perceba que dá para se observar alguma relação aqui. Se você observar as bolinhas, perceba que elas estão variando de 2 em 2. Da primeira para a segunda aumentou 2. Da segunda para a terceira aumentou 2. Se eu quisesse supor quantas bolinhas tem na quarta posição, daria para supor que seria 7 mais 2, que são 9. E assim sucessivamente. Tem como estabelecer uma relação agora entre. Eu estabeleci aqui uma sequência, dá para se ter uma noção de como vai se suceder essa sequência aqui de quantidade de bolinhas com relação à posição da figura. Mas vamos tentar estabelecer uma relação aqui entre a quantidade de bolinhas e a posição da figura. Por que estabelecer essa relação? Porque se a gente observar a sequência, a quantidade de bolinhas depende da posição da figura ou do número da figura. Perceba, quando a posição é 1, a quantidade de bolinhas é... Perceba, se eu fizer aqui 2 vezes 1 e somar mais 1, vai dar 3. Se fizermos aqui 2 vezes 2 mais 1, vai dar o 5. E se eu fizer 2 vezes 3 mais o 1, vai dar 7. Por que eu pensei nisso? Porque, ó, veja que tem 2, aí 2, 2, 2, 2, 2
E em cima sempre fica 1. 1 e 1. Então, eu pensei, figura 1 eu posso fazer eu tenho duas bolinhas de 1, mais um que está aqui em cima. Ó, duas bolinhas, mais uma que está aqui em cima. Na figura 2 eu tenho duas de duas, ou seja, 2 vezes 2, mais uma que está aqui em cima. E na figura 3 nós temos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 vezes, aí 2 vezes 3, mais 1, que é a que está aqui em cima, mais uma que é a que está aqui em cima, que dá igual a 7. Então, perceba que tem uma relação padrão que conecta ou relaciona a quantidade de bolinhas com a posição da figura. Se você nomear, por exemplo, a posição da figura, representar com a letra X e a quantidade de bolinhas com a letra Y, perceba aqui que a quantidade de bolinhas é sempre dada fazendo duas vezes a posição da figura e depois somado mais 1. Então, qualquer posição de figura, para eu calcular a quantidade de bolinhas, eu teria que fazer duas vezes o x mais o 1 para dar o y. Então, temos que y é igual a 2 vezes x mais 1. Quantas bolinhas haverá na figura 4? Aqui nós já fizemos, haverá 9 bolinhas. Mas, e na figura de posição 10? Então, veja, a posição é x igual a 10. Se nós encontramos que y é igual a 2 vezes x mais 1, ou seja, a quantidade de bolinhas depende da posição da figura, e tem como lei fazer duas vezes a posição da figura mais 1, a quantidade de bolinhas que haverá na 10ª posição vai ser 2 vezes 10 mais 1. 2 vezes 10 dá 20, mais 1, 21. Considerando os valores da tabela do exemplo anterior, podemos notar que, quando variamos a posição da figura, a quantidade de bolinhas que compõem a figura também varia. Dizemos que a quantidade de bolinhas da figura é dada em função da posição em que ela se encontra. Por quê? Porque a quantidade de bolinhas da figura depende da posição em que a figura se encontra. Então, cada posição dada para a figura corresponde a um único valor para a quantidade de bolinhas. A equação que fornece a quantidade de bolinhas, que eu nomeei com y, essa quantidade, em função da posição que nós nomeamos com x da figura, é dada por y igual a 2x mais 1. Então, essa é a equação que fornece a função. Também é denominada de lei da função ou lei de formação da função. Podemos escrever também o seguinte: quando o y depende do x ou quando uma variável é dependente da outra, no caso, aqui o y é função do x. Então, é outra nomenclatura que é utilizada, é essa daqui. Você colocar o y igual a f de x. Então, muitas vezes, no lugar dessa variável que fica aqui, vai aparecer f de x. Quando aparecer isso, o que vocês têm que ter em mente? Que você está procurando, né? Quem é essa variável, o valor dessa variável que depende do x. Então, aqui indicamos que f é função de x. Então, se o y depende do x, então ela nós chamamos de variável dependente, porque ela depende do x. Já o x, que não depende de ninguém, é chamado de variável independente. Então, em funções, f de x tem o mesmo significado do y, e indica que a lei de formação da função depende da variável que está entre parênteses. Então, se eu escrevo para você S igual a f de t em algum problema,
Então, aqui você identifica que o t é a variável independente e que o s, que representa alguma grandeza, é função desse t, ou seja, depende desse t. Então, a variável que está entre parênteses é a variável independente, e essa que está aqui fora, escrita em função dela, é a variável dependente. Agora, observe a situação a seguir. Dada a função f de x igual a x mais 2, ou seja, você pode trocar o f de x por um y, colocar que y é igual a x mais 2. Vamos elaborar uma tabela para facilitar os cálculos e determinar o valor que a função assume, o valor de f, ou então do y, quando a variável independente x assume valores arbitrários. Isso significa que estamos indicando valores quaisquer de x que sejam convenientes para estudar a função. Por exemplo, se x for 0, se o x for igual a 5 e se o x for igual a 6. Quais são os valores que a função assume? Então, quando x for 0, f de 0. Onde tem x, você coloca 0, vai ficar 0 mais 2. F de 5, onde tem o x, você vai colocar 5, então vai ficar 5 mais 2. Quando o x for 6, onde tem x, você coloca 6. Então, f de 6 vai ficar 6 mais 2. Calculando, então, você tem o valor de f para tal valor de x. Ou então, tem-se o valor de y, o valor que y assume para tal valor de x. Então, aqui dá 2, aqui dá 7 e aqui dá 8. Então, dizemos ó, que y é igual a 2 quando x é igual a 0. Dizemos que y é igual a 7 quando x é igual a 5. Dizemos que y é igual a 8 quando x é igual a 6. Então, o valor que y assume depende do valor atribuído a x. Podemos relacionar também x e y em dois conjuntos A e B que chamamos de diagramas. Já estudamos diagramas em capítulos anteriores, que basta fazer dois setores circulares, um para representar o A, um para representar o B. Do A estão os valores de x e no B estão os valores de y, nessa ordem. Então, estabelecemos desse modo a relação de A em B. Por exemplo, os valores que colocamos para x foi 0, 5 e 6, e eles estabelecem correspondência com esses resultados aqui, 2, 7 e 8. Então, lembrando, em A estão os valores para x, e dentro de B estarão os valores correspondentes a y. Não perceba que nem sempre serão utilizados todos os números que estão em B, mas alguns deles vão estabelecer correspondência com A. Então, relembrando, enfatizando que nós já vimos isso no capítulo anterior, nós vimos que os valores utilizados para x é o domínio. No caso, nós dizemos agora que é o domínio da função. Os valores que são utilizados para o y é chamado de imagem da função. E todo o conjunto B é chamado de contradomínio, representado por CD. Então, veja, o conjunto A é o domínio de F, onde todos os valores de A serão substituídos na função e serão calculados um a um suas imagens. O contradomínio é o conjunto B, é todo o conjunto B, mas a imagem são apenas os números que estão em B que foram utilizados. Então, quais as características nós podemos observar nesta relação? Que todos os elementos de A estão associados, todos os elementos de A fizeram alguma associação. Então, todos os elementos de A estão associados a algum elemento de B. Mas perceba que nem todos os elementos de B foram usados. E outra característica que a gente percebe aqui é de que cada elemento de A está associado somente uma única vez. Então, essas duas características é o que caracteriza uma função, de que todos os elementos de A têm que estabelecer uma correspondência e que o A só pode estar associado somente a um elemento de B. Em palavras mais informais, só pode sair uma flechinha de cada elemento que está em A. Se ele estiver assim, por exemplo,
Então, não é mais uma função, porque o elemento 6, que é um elemento de A, está associado a dois elementos do conjunto B. Então, para ser função, um elemento daqui só pode estar associado a um elemento daqui. Nessas condições, dizemos que a relação de A em B é uma função de A em B. Então, nós estudamos relações anteriormente, agora uma relação só é uma função se obedecer a essas duas características que discutimos agora. Então, a relação de A em B é uma função de A em B, escrevemos assim, ó, f, dois pontos, o A e uma seta em direção ao B, e lemos f é uma função de A em B. Então, a relação em que cada elemento de A relaciona-se a um único elemento de B é chamada de função de A em B. Aqui estamos do domínio, que nós já tiramos, é todo o conjunto dos elementos de A. Imagem é o conjunto de todos os valores de B que tiveram alguma correspondência ao conjunto A. E o B, o conjunto todo, ele é chamado de contradomínio. Então, novamente recapitulando, domínio é o conjunto dos valores que a variável pode assumir, dado uma função. Imagem é o conjunto dos valores de y que correspondem ao valor de x atribuído em uma função. E contradomínio é o conjunto de todos os elementos onde se encontram os elementos do conjunto imagem. Então, o conjunto imagem está dentro do conjunto do contradomínio. Determine se as relações a seguir são funções ou não. Então, veja só, essa daqui. Veja que todos os elementos de A estão fazendo correspondência, confere. Mas tem um elemento de A fazendo correspondência a dois elementos de B. Então, não é função. Porque um elemento de A só pode estar ali conectado a um elemento de B. Então, não é função. Aqui temos todos os elementos de A fazendo correspondência, ok? E temos que eles estão conectados apenas uma vez. Então, esse aqui é função. Tanto a A como a B são relações. Relações entre dois conjuntos. Mas nem toda relação é uma função. Então, a relação da letra A não é função. A relação da letra B é sim função. Ó, perceba que o domínio, quem é? Menos 1, 0 e 3. O contradomínio é todo o conjunto B. E a imagem são apenas o 4, o 5 e o 8. Esse aqui não é função, ó, porque tem um elemento de A que não está fazendo correspondência com nenhum elemento de B. Então, pessoal, recapitulando o nosso conteúdo de hoje, vimos o que é relação de dependência, que sempre tem uma variável que é independente e outra que vai depender dessa variável, que é onde um valor de uma depende do valor da outra. Vimos que nem toda relação é uma função, algumas delas serão funções, algumas relações serão funções, e tem dois critérios para que uma relação seja função. Vimos o que é a lei de uma função, que nada mais é do que a equação ou a lei que relaciona a variável dependente com a variável independente. E vimos também o que é domínio, imagem e contradomínio de uma função, sendo que o domínio e a imagem são os mais importantes. O domínio são os valores da variável independente e a imagem tem-se como a imagem de cada valor do domínio, por isso que o nome é imagem, reúne todos os elementos, todos os números que fazem correspondência aos números que estão no domínio. Então, por hoje é só, até a próxima aula, e na próxima aula nós vamos fazer exercício. Um abraço.